Meus amigos, muito boa noite a todos. Relembro a todos que estejam nos vendo, nos ouvindo através de um celular, que o coloquem na horizontal, porque irá facilitar a nossa explanação e o entendimento de vocês daquilo que iremos explanar e daquilo que vocês irão ver também. Bem, a espiritualidade, nos últimos anos, tem destacado através de vários mentores, e em especial o nosso amigo Manuel Filomeno de Miranda, que a sociedade terrestre está, no presente momento e há algumas décadas, na realidade, passando por vários flagelos. Alguns flagelos são visíveis e outros flagelos ela denomina de invisíveis. Os visíveis são aqueles que é o terremoto, o maremoto, as pandemias, as epidemias, e tem aqueles outros flagelos que, de alguma forma, nós poderíamos dizer que eles passam de uma forma mais transparente, mais invisível, não aparecem nas telas de jornal ou de televisão. E três desses grandes flagelos ele destaca em especial. O primeiro é a questão da depressão, que é patente, que é um flagelo, que é uma epidemia, porque afeta centenas de milhões de pessoas de todas as idades, de todos os países, num quadro crescente, afetando famílias, instituições, onde aquelas pessoas lá trabalhem ou vivam. O segundo grande flagelo, invisível, entre aspas, ele destaca que é a questão das drogas, que efetivamente também é um quadro epidêmico, né, que afeta inúmeras, milhares de vidas, de famílias, levando a dor, o sofrimento, o desencontro, as lágrimas, por anos, às vezes uma existência inteira. E, por último, grande flagelo que ele destaca é a questão do suicídio, que também é uma epidemia, porque é um quadro quase permanente, e não apenas permanente, como crescente, nas quais as pessoas entram por esta porta falsa e acabam deparando que ficam, espiritualmente falando, numa situação pior do que estavam, e também deixam aqueles que ficam numa situação, muitas vezes, muito difícil. Então, são esses três grandes flagelos que ele destaca como ocorrendo de forma paralela na sociedade. Mas, além disso, ele procura dar uma ênfase especial que, por trás desses flagelos, dessas epidemias invisíveis, está a obsessão. A obsessão espiritual, de alguma forma, é o pano de fundo atrás da depressão. Em quase todos os quadros depressivos, nós temos processos obsessivos atuando. Nas drogas, em 100% dos casos de drogas, nós temos processos obsessivos que não necessariamente são processos obsessivos vindos do passado, mas vindos de situações do presente. E temos no suicídio, certo? Também, na quase totalidade dos casos, nós temos uma grande ação espiritual negativa, levando, empurrando a pessoa ao suicídio. Em vezes passadas, em momentos passados, em eventos passados, em estudos passados, nós já vimos a questão da obsessão e as drogas. E já vimos também a questão da obsessão e da depressão. Quando digo que já vimos, não significa que no futuro não a vejamos novamente. É apenas para destacar que estava ou está faltando a questão da obsessão com o suicídio, que é exatamente o tema desse momento, dessa oportunidade. A obsessão e o suicídio.
porque talvez mais do que em todas as outras epidemias ou flagelos, ela se faz presente. Em particular, o nosso amigo Dias da Cruz, que foi um dos presidentes da Federação Espírita Brasileira, médico homeopata, professor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro na década passada, ele, numa comunicação mediúnica na própria federação, em 2005, ele destaca que, para a espiritualidade, 2 aspectos desse suicídio são fundamentais de serem vistos. Aqueles suicídios infanto-juvenis e os suicídios na terceira idade. Porque eles veem na espiritualidade um aumento crescente do suicídio nessas 2 faixas etárias, que é o que as estatísticas do nosso lado daqui, da matéria, percebem também. Então, ele diz, olha, os centros espíritas deveriam estabelecer programas, planejamento, estudos, trabalhos que deem apoio a esses jovens, ou a esses idosos, ou a essas famílias que se viram, certo, defrontando com a questão do suicídio. Nós estamos aproveitando exatamente que estamos no mês de prevenção do suicídio, que é setembro, para trazer exatamente esse tema, para que nós possamos ver o que a gente pode, cada um que está nos ouvindo, vendo, pode fazer. O que a doutrina pode nos ajudar? Nós varremos inúmeros livros do nosso amigo Chico Xavier, aqueles livros em que ele recebia mensagens de parentes já desencarnados. Ele recebeu centenas dessas comunicações. Nós vimos todas as comunicações nas quais há depoimentos de jovens suicidas. São mais de 30. Em todos eles, sem exceção, o jovem relata que ele estava sob um processo de uma influenciação, de uma nuvem que o envolveu, que é o processo obsessivo. Vocês vão receber todas esses depoimentos e muito mais do trabalho que aqui nós estamos vendo em alguns minutos. O que queremos ver aqui, rapidamente, quais são as causas e o que podemos fazer. As causas são múltiplas, sem a menor dúvida, certo? Tem aquelas causas que afetam mais o jovem e tem aquelas causas que afetam mais os idosos. As que afetam mais os jovens são os conflitos familiares, as tendências de vidas passadas, enquanto que para o idoso são as perdas, perda de saúde, perda de autonomia, de papel social, o isolamento que hoje na pandemia ficou gritante, isolamento social, o tédio dentro das instituições de assistência a idosos, a depressão, como nós já falamos, o materialismo, a falta de visão de mortalidade, de plano espiritual, do que seja a morte. Todos esses fatores, eles estão por trás do suicídio. O que a obsessão faz é intensificá-los, torná-los mais amargos, mais duros, mais difíceis de serem trabalhados. Muitos poderiam perguntar, mas por que o plano espiritual, o obsessor, tenta levar o jovem ou o idoso ao suicídio? Por 2 razões básicas. Primeiro, porque toda reencarnação, toda volta à matéria é um processo de aprendizado. Portanto, é um processo de evolução. Portanto, é algo que me facilita eu progredir espiritualmente. E toda vez que eu faço um progresso espiritual através da reencarnação, eu me liberto do meu passado, ou, portanto, eu me liberto dos obsessores. Então, se eu sou o obsessor, se eu consigo impedir que você complete a existência, ou comece por ela, eu estou impedindo que você se liberte de mim, do meu processo que eu estou fazendo de obsessão sobre você. E, em segundo, eles sabem, porque estão na espiritualidade, que o suicídio
o pós-suicídio é muitas vezes traumático para o espírito que o sofre. É um sofrimento que se soma ao sofrimento em que a pessoa estava, muitas vezes. Então, esses são os dois grandes objetivos do obsessor, ou da obsessão, tanto para o jovem quanto para o idoso. A questão é o que fazer. Para cada uma daquelas causas, vocês vão receber o trabalho e vão ver diretrizes. O que nós vamos mostrar aqui, rapidamente, de forma homeopática, é as diretrizes que visem libertar do processo obsessivo que está empurrando o jovem ou o idoso à porta do suicídio. Quais são elas? É o que está na tela de vocês. À esquerda, no alto. É orar, ler, conversar, aprender, trabalhar, distrair-se, meditar, vigiar, conviver. Parece simples, fácil, repetitivo, não é. Cada um deles tem um adjetivo. É orar insistentemente, mas não é orar no sentido de interligar, é orar no sentido de higienizar. Ou seja, quebrar as ligações fluídicas negativas com a obsessão. É ler, mas não é simplesmente você adquirir cultura, é que através da leitura você estabelece padrões vibratórios elevados, portanto, quebra a obsessão. É estabelecer conversação, mas não é qualquer conversação. Não é ficar falando todo o tempo, mas é falar de forma positiva, elevada, harmônica. Estabelecer um aprendizado. Não é frequentar todas as palestras, não é ouvir todas as lives, mas é você, de alguma forma, naquele momento em que você está ouvindo a palestra, ou ouvindo a live, esteja efetivamente, mental e espiritualmente ligado, elevado, que corte as ligações com as trevas. Estabelecer um trabalho, não é qualquer trabalho, mas é um trabalho que lhe traga mérito, certo? Que ele possa, você, através daquele trabalho, adquirir aprendizado e meios de você ser ajudado espiritualmente. É você ver, ouvir e meditar, ou seja, refletir. Por que eu posso estar naquela situação? É vigiar os sentimentos. Que sentimentos? Sentimentos de ressentimento, de mágoa, de pessimismo. Por que isso está acontecendo? O que está nessa situação? Meditar aqui é refletir, parar e conviver de uma forma a mais harmônica possível. Sem guerras, porque as guerras levam a vibrações negativas. Então, são todas diretrizes que não valem apenas para o jovem que está na porta do suicídio ou o idoso que está ruminando a morte. Vale para qualquer um de nós. Em particular, vale para aquelas pessoas que estejam às portas de tirarem a existência. E, para finalizar, nós temos um pedido. Pedido a todos aqueles que estejam nos vendo e nos ouvindo, que façam uma prece dirigida a todos os pais que perderam os seus jovens, os seus filhos, pelo suicídio. Porque é uma dor incomensurável, é uma dor, às vezes, que não sabe o que aconteceu, qual foi a razão, porque eles não enxergam, por exemplo, que teve a obsessão por trás. Então, que nós possamos orar por eles. Mas não apenas pelos pais, mas que possamos orar também pelos filhos, que quando adultos viram os seus pais, os seus tios, avós se suicidarem. Porque a dor também deles é incomensurável. O que eu deixei de fazer? Por que eu não vi? Eu não vi a obsessão. Então, nós possamos orar pelos pais e pelos filhos. Mas podemos também orar, e muito,
por aqueles jovens ou idosos que entraram pela porta do suicídio. Que eles possam ser amparados, ajudados pelas nossas preces, pelos nossos trabalhos dentro dos centros espíritas, que possa abrir as portas em termos de vibração, de orientação, de apoio a todos eles. Esse é o nosso pedido. Um grande abraço a todos. Podemos ter certeza que a espiritualidade está nos ajudando em todos os momentos em que muitas vezes pensamos que a solução mais fácil é o suicídio. O suicídio é o maior dos desenganos que possamos fazer. Um grande abraço a todos e nos vemos no futuro.